Senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa. Vou conversar especificamente para quem deseja prestar os concursos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Vou trazer aqui uma estatística de algumas matérias mais importantes e orientá-los o que você deve estudar, né, em relação a essas matérias. E depois a gente vai fazer algumas questões. Antes de mais nada, deixa o like aqui no nosso vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho aqui para você receber todas as nossas notificações. Lembrando que todos os dias, às 22 horas, nós temos vídeo novo aqui da série português para os concursos da PF e PRF, aqui no canal da Nova. Vem comigo aqui, ó. Olha o que eu trouxe para vocês, né? O pessoal que já está acompanhando já sabe que é assim que funciona. As nossas aulas aqui, as nossas dicas relacionadas, eu trago primeiro a estatística, o que mais cai, e aí vou mostrando, orientando o candidato aí. Reescrita de frase, substituição de palavras ou trechos, uma outra coisa também, que a gente deve tomar muito cuidado nesse ponto aqui da matéria, é a regência. E essa regência, que é a dependência, não qualquer regência, mas a regência com os pronomes relativos. Muito bem, pronomes relativos. Então vamos supor o seguinte, aparece um texto e nesse texto aparece um pronome relativo, ele quer saber se a reescritura está adequada. Legal. Deixa eu pegar uma tela em branco aqui e mostrar para vocês o seguinte. Primeiro, identificar uma coisa aqui, ó. A regência, ela tem a ver com dependência, né? A regência tem a ver com complemento. Vamos trabalhar com esse nome aqui que eu acho que fica melhor para vocês, tá? Complemento. Até porque também é regra, né? Muito bem, então o que eu devo fazer? O que eu devo começar a prestar atenção aqui? Bom, devo ir até a regência, tanto a regência nominal quanto a regência verbal, e começar a me acostumar com os nomes e verbos e os seus complementos. Se vai exigir preposição ou não, né? E se exigir preposição, que preposição é essa, se ela está correta ou não. Beleza. Então, o que acontece? Vamos supor, tem a ver com pronome relativo? Sim, principalmente o pronome que pode ser substituído por o qual, ou por a qual, ou por os quais, ou por as quais, né? Os quais, pode ser substituído por os quais, ou as quais. Tá, muito bem. Vamos pensar no seguinte, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, só um pouquinho, para a gente voltar, só para relembrar aqui, pegar no tranco aqui uma parte relacionada ao uso dos pronomes. Quando você está vendo a setinha lá, reescrita das frases, a gente vai pensar no uso da regência dos pronomes relativos relacionados à regência verbal e regência nominal. Vamos voltar então aqui, legal. Ó, o que seria isso? Então eu posso trocar o que por o qual, a qual, os quais ou as quais. Tá. Então quer dizer que isso aqui é uma palavra-chave. Isso. Palavra-chave é aquilo que pode aparecer no texto. Muito bem. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho uma frase, o livro gosto. Aparece um que aqui. Se você já está estudando para concurso público, você sabe perfeitamente que esse que, ele é um pronome relativo, porque ele retoma o substantivo que está anteposto. Ele é um pronome relativo que pode ser substituído por o qual. E você sabe muito bem que quando você tem um pronome relativo, você vai buscar um verbo que faz parte desse pronome relativo, que é justamente esse verbo que aparece aqui. E você vai identificar esse verbo, e esse verbo é um verbo transitivo indireto que exige um complemento por preposição de, e essa preposição de não está na frase. Então nós temos um erro de regência com esse pronome relativo. O pronome relativo está ok, está beleza, tanto o que quanto o qual, ambos estão retomando o substantivo livre, mas está faltando a preposição de aqui do verbo gostar,
e a preposição de aqui também do qual. Quer dizer o seguinte, gente, nós temos frases, questões de provas, que eles vão pedir a reescritura para vocês, a reescrita da frase, eles vão te dar um trecho, está adequada, está correta, e de repente aparece um pronome relativo, mas vamos supor que apareça também um pronome relativo cujo, cujos, cuja ou cujas. Esses pronomes admitem um artigo, uma preposição, artigo não, mas uma preposição anteposta. Então, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês de uma frase que caiu numa prova. Era boa a ideia não tem mais acento, né? Paroxítona com ditongo ei, era boa a ideia a cujo autor me referi, essa era a frase. E o candidato me perguntou, isso está correto? Sim, o que é esse A aqui? Ele me perguntou. Esse A saiu do verbo referir-se. Refiro-me, é um verbo transitivo indireto, que exige um objeto indireto iniciado por preposição a, e essa preposição a está antes do pronome relativo. Então era boa a ideia a cujo autor me referi, perfeita. Vamos pensar no seguinte, vamos imaginar que tem uma frase parecida com essa, ele coloca assim, a reescritura está adequada e tira esse A daqui, ó. E aí o candidato despreparado, ele lê, era boa a ideia cujo autor me referi, e evidentemente o candidato despreparado, ele não vai perceber que está faltando um A aqui, por exemplo, que é a preposição. Então, regência com pronome relativo é uma matéria que devemos ter bastante cuidado. Vejam só então, a reescrita de frases, os principais pontos, a ortografia, que é a grafia, a acentuação das palavras, o uso dos pronomes oblíquos átomos tem a ver com regência também, a colocação pronominal, é importante verificar o posicionamento dos pronomes em relação ao verbo, e por fim, também a parte da regência com o pronome relativo. São assuntos que normalmente, quando se pede reescritura, sentido, são assuntos que você tem que avaliar. São só esses? Não, existem outros, mas a gente está chegando quase ao final para identificar praticamente todos esses assuntos relacionados à reescritura e sentido dos termos aí, que você vê aqui nessa estatística. Então, concurseiro, concurseira, se você ainda tem alguma dúvida a respeito desse assunto ou qualquer outro assunto relacionado à disciplina de língua portuguesa para os concursos da PF e PRF, basta você deixar o seu comentário aqui abaixo. Para finalizar, eu deixei alguns links importantes aqui na descrição, como grupo no Telegram e materiais gratuitos para você estudar ainda hoje, começar ainda hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo encontro.